Olá, turma, turmas do sexto ano A e sexto ano B, espero que estejam todos bem. Nós hoje teremos aula, né, como todos sabem, sábado letivo, neste dia 25/9/2021, e a aula vai ser de revisão. Iremos ver conteúdos que já foram vistos antes, para que isso traga um reforço para vocês e que os ajudem nessa semana que virá, que será a semana de avaliação, certo? Nós iremos começar agora o conteúdo, eu vou começar a apresentar o slide, vocês irão acompanhar, nós teremos alguns levantamentos sobre essas questões que já foram vistas, sobre esses conteúdos, né, anteriores, e adicionando para que a gente possa ilustrar e até mesmo fazer um acompanhamento melhor, nós também iremos fazer uma atividade ou outra para que isso dê um reforço ainda maior para a fixação do conteúdo. Tudo bem? Então a gente vai iniciar. Eu vou começar a apresentar aqui a tela para vocês. Som gravações. Bem, em um dos nossos últimos encontros, nós falamos um pouco a respeito de recursos estilísticos, né, e morfossintáticos também. Então, vai ser outra retomada que nós também teremos nesse sábado letivo, tá? Nessa aula de revisão. Vocês devem lembrar que a gente viu esse pequeno trecho sobre essa fábula, né, que é bastante conhecida, que é da cigarra e a formiga, e nós usamos esse pequeno trecho apenas para adicionar, né, esse conteúdo que é sobre estilística, sobre esses procedimentos morfossintáticos, né? Então, eu tinha apresentado esse texto para vocês para que vocês conseguissem ainda mais lembrar sobre o uso de pontuações, certo? Só um minutinho. Bom, então, como visto anteriormente, né, nós temos alguns espaços, e esses espaços eu fiz junto com vocês o preenchimento, né, com a pontuação correta, usando exclamação, ponto de interrogação, usando ponto final também, né, travessão, dentre outros. Vocês me ajudaram, foi uma atividade em conjunto, né, e vocês me ajudaram bastante a preencher cada lacuna dessas que está com esse símbolozinho aí do lado. Eu vou apresentar a parte que tem todas as pontuações em seus devidos lugares, só para trazer um pouquinho, né, refrescar a memória, para rememorizar, para que vocês se atentem como usar os pontos devidamente. Só um minutinho. Então, o que nós temos aqui são, nesse primeiro momento, né, nessa primeira frase, a cigarra então aconselhou 2 pontos. Esses 2 pontos, pessoal, como muitos de vocês me disseram também, ele aparece por conta de que logo mais será dito algo, logo mais nós teremos mais informações. Ele apresenta uma sequência que será feita logo mais, não é isso? Então, esse é um dos usos, né, que nós temos para essa pontuação, que é usada 2 pontos, né? Em seguida, no início dessa frase que nós temos, deixa esse trabalho para as outras, né? Temos o travessão, anteriormente os 2 pontos,
para anunciar que teria algo logo depois dessa primeira frase, né? Então, seguimos aqui com travessão. E esse travessão, pessoal, vocês também acertadamente conseguiram me dizer qual o uso dele, né? Qual o correto uso e como ele se daria nessa frase, né? Nessa sentença. Então, ele inicia um diálogo, né? Ele quer dizer que alguém está falando, né? Que tem um interlocutor e ele aparece e apresenta esse interlocutor fazendo esse diálogo, né? E no finalzinho dessa frase nós temos uma exclamação e assim como vocês também conseguiram acertar, nós fizemos a identificação de que essa exclamação ela seria usada, né, para demonstrar algum tipo de sentimento, algo que estaria sendo expresso, não é verdade? No caso aqui é uma fala mais exaltada, né, uma fala mais altiva e por isso o uso dessa exclamação. Em seguida nós temos vamos nos divertir. É uma frase, né, simples, uma frase bem objetiva e que já dá toda uma conclusão de um pensamento. Então, por isso, ela é seguida de ponto. Por isso, o uso da pontuação final, né, desse pontinho. Depois nós temos vamos, formiguinha. Temos duas vírgulas, pessoal. Duas vírgulas. Cada uma vai ter um uso diferente nessas duas divisões, né, que foram feitas tanto em vamos quanto em formiguinhas. Em vamos seria uma pausa, né, para logo depois fazer esse chamamento, né, esse vocativo de formiguinha, e depois de formiguinha essa outra vírgula para separar também, fazer essa pausa, né, para indicar que depois também precisaria fazer uma pequena parada para se acrescentar outra informação, certo? Então, são dois usos aqui para a vírgula, né? Para essa pontuação de vírgula. Uma pequena pausa, né? Uma divisão também entre essas palavras, essa frase, e esse vocativo também de formiguinha. Deixe-me ver em qual outro ponto também seria interessante a gente fazer esse apontamento. Pronto. Logo lá embaixo, né, nós temos a frase resolveu viver também como sua amiga. Aí depois tem um ponto, porque concluiu essa frase, né? Foi uma finalização. E de início nós temos um mais seguido de uma vírgula. Essa vírgula, né, pessoal, vai indicar uma contraposição, né? Por conta desse mais, né? Desse advérbio mais. Então, por isso, nós usamos também essa vírgula. Mais um dos usos, né? Para essa vírgula. Sempre que houver o mais, né? Esse advérbio, a gente vai fazer o uso também da vírgula, né? Seguida dele. Como eu havia falado antes para vocês também, esse texto da Cigarro e da Formiga, ele é do Esopo, o ano é desconhecido, né? Então, era mais uma revisão bem breve, pessoal, sobre pontuação. Eu trouxe aqui, como vocês também devem lembrar, só algumas indicações bem simples e bem objetivas, né? Que é tudo que a gente precisa nesse momento, dessa preparação para avaliação, são informações objetivas, né? Que consigam trazer para vocês o necessário para que vocês façam uma boa avaliação. Então, nós temos aqui, né, o ponto final, que é que ele indica, né, que a frase terminou. Nós temos também a interrogação. São levantamentos bem simples, pessoal, assim como eu falei, né, são questões bem pontuais mesmo, bem objetivas, para que haja uma fixação objetiva e clara, né, sobre cada uso de ponto, cada pontuação. Então, nós temos interrogação, né, que é para se fazer uma pergunta, exclamação, que indica algum tipo de
de sentimento que o interlocutor está fazendo, está tentando expressar, né, naquela situação, que pode indicar admiração, alegria, surpresa, espanto, né? Temos também 2 pontos. Esses 2 pontos, eles vão indicar a fala de alguém, né? Vão indicar que logo mais vai ser apresentada alguma questão. Temos o travessão, né? O travessão, pessoal, no texto a gente conseguiu ver, né? Nesse trecho, porque não é o texto integral, é o texto apenas retirado um trecho, né? Nós temos o travessão usado apenas para indicar a fala, né, de um dos personagens. Mas o travessão ele também pode ser usado para separar frases também, né, e algumas situações que são incluídas no texto para fazer algum tipo de levantamento. Nós também temos reticências, né? Nesse trechinho do texto nós não identificamos reticências, mas é bom sempre lembrar, né, pessoal, que é para se fazer a suspensão de pensamento, dúvida, que tudo não foi dito ali naquele momento, que tem mais alguma coisa que será dita depois ou que ficou subentendida, tá certo? Temos a vírgula também, que é uma das coisas que mais comentamos e que são mais recorrentes, né? Ela vai indicar uma pequena pausa, ou separa palavras, expressões, sentenças. Tem o vocativo, né? Quando é chamado ou indicado o chamamento de algum personagem, de alguém. Ponto e vírgula, né, pessoal? Ponto e vírgula, ela vai nos trazer uma pausa um pouco maior do que a vírgula e menor do que a pontuação final, e também vai fazer a separação de elementos, né? Essas são uma das principais informações sobre ponto e vírgula, né? Suas principais funções. Tem aspas também, pessoal, que podem ser usados para citação, para, sei lá, dar um realce, alguma palavra, algo que foi dito também. Pode ser também sobre estrangeirismo, alguma palavra de outra língua, né, que esteja no texto, e para se fazer a observação de que é incomum aquela palavra estar ali, então é usado também essas aspas. E a parêntese, pessoal, né? Esses parênteses, eles são usados para separar palavras ou expressões numa frase, também para trazer mais informações ao que foi dito e que não consegue transmitir a sua informação por completo, e as parênteses, perdão, as parênteses elas vão conseguir, né, fazer essa adição de informação, tá certo? Então essas foram algumas informações sobre o uso das pontuações. Espero que vocês, espero não, eu consegui ver na nossa última aula que vocês estão muito bem informados sobre o uso de pontuações. Isso é muito importante, pessoal, para uma boa leitura, para uma boa escrita, né? Quando você tem um domínio do uso de pontuações, vocês conseguem fazer uma leitura, né? Mais interessante, vocês conseguem entender o propósito do texto e também vocês conseguem, né, demonstrar seus sentimentos, se fazem entendidos. Dentro da nossa revisão, nós também iremos tratar a respeito de gêneros discursivos, né? Eu lembrei e vocês também conseguiram lembrar e me dar mais informações também do que seriam esses textos, né? Do que seria esse gênero discursivo, do que ele retrata, de como a gente pode entender, né, o que é um gênero discursivo, que é um gênero que traz a opinião, que traz, como é que eu posso dizer, que traz um modelo, né, porque são várias formas que nós vamos ter de gênero dentro de textos, né, então o autor ele vai escrever de uma forma, e essa forma vai determinar a que gênero ele pertence,
né? Toda a sua estrutura, toda a sua forma de se manifestar. Então, isso é um gênero discursivo, né? São vários tipos, e a gente vai ver agora nessa revisão, assim como já tinha sido apresentado antes, quais são alguns desses gêneros. Nós temos essas pequenas questões aqui, né, de 1 a 7, se não me engano, exatamente, são de 1 a 7, que é para que a gente consiga identificar através dessas pequenas informações, né, em cada uma delas, né, 1, 2, 3 e assim por diante, que tipo de gênero teremos se eles retratarem essa informação que é dada em cada ponto desses, tá ok? Nessa primeira aqui, pessoal, nós temos a informação de que é um gênero textual, literário. O verso, ele corresponde a uma linha e um conjunto de versos é chamado de estrofe. Vocês lembram, né, quando esse texto apresenta, né, versos, e esses versos eles formam estrofes, ele pode ter uma certa cadência, né, que pode trazer também um ritmo, né, um pouco de melodia e assim por diante. Então, pessoal, nessa primeira questão aqui, quando se tratar desse gênero, né, que tem versos, né, e esses versos que formam estrofes, nós teremos um poema. Exatamente, pessoal. Nesse primeiro ponto, isso indica que nós estamos tratando do gênero poema, tá bem? Nesse segundo ponto, nós temos as informações seguintes, de que seu objetivo é transmitir todos os eventos diários de interesse público de forma meramente informativa. Né? Vocês conseguem acompanhar aí, vocês estão vendo. Então, quando se tratar, né, de um tipo de texto que ele traga informações que sejam cotidianas, que tenha o interesse de ter um alcance de um certo público, né? Esse tipo de gênero aqui, ele será o noticiário, viu? É uma notícia, pessoal. No ponto 3, aqui nós teremos uma conversa que troca perguntas e respostas, né? Tem um entrevistado e entrevistador nessa situação. Nele são obtidas opiniões, né? Comentários, julgamentos e condutas. Vocês acertaram muito bem, né? Da última vez que a gente falou a respeito desse gênero. E esse gênero aqui é a entrevista, né, pessoal? É um gênero que está, né, na subdivisão que é feita entre textos jornalísticos, né, que tem esse gênero jornalístico, e dentro do gênero jornalístico nós temos várias divisões, e eu trouxe algumas como exemplos aqui. No quarto, nós temos também outro tipo de gênero jornalístico, e ele diz o seguinte: é a divulgação de uma mensagem buscando persuadir opiniões ou primar por informações a fim de convencer o leitor a obter apoio para uma ideia vinculada. Quando nós temos, pessoal, tudo isso dentro de um texto, né? Esse texto, lembrando que ele pode vir marcado com os de imagens também, né? Para ajudar a persuadir, claro, né? E também com muitas informações sobre o produto que está sendo mencionado nessa situação. E nesse ponto 4, nós temos uma propaganda, né, pessoal? O gênero aqui vai ser propaganda. Essa propaganda, ela vai tentar persuadir, né, levar o leitor, levar a pessoa que está, né, sendo informada sobre aquilo, a finalizar a compra, a se sentir atraída por aquilo. Então, esse é o gênero propaganda. No ponto 5, nós temos algo que é bem parecida, né?
visa apresentar ao grande público determinado produto, marca ou serviço, com o intuito de atrair e convencer os seus consumidores. Aqui, pessoal, vocês conseguem ver que é bem próximo mesmo, né? É bem próximo às informações, né? É direcionada para um público, está dentro do aspecto também do gênero jornalístico, tem direção para fazer, né? Para se criar um consumidor. Então, a gente tem aqui uma campanha publicitária, né? Essa campanha publicitária é o gênero que nós temos aqui nesse ponto 5, certo? O ponto 6 é algo que foi bastante comentado, tanto na minha aula anterior, como também na aula da professora, né? Na aula anterior de revisão. Ela deu exemplo, ela mostrou vídeo, ela postou link para vocês, para que vocês conseguissem ver ainda mais, né? Exemplos desse tipo de gênero aqui, né? E é uma nova expressão, né? O ponto 6 é uma nova expressão poética que surge no espaço digital. E que assim que você vê esse termo digital, você já consegue associar, né? Essa forma poética com essa forma digital. Aqui nós temos, no ponto 6, pessoal, um poema digital, ou então um cyberpoema, como também é conhecido, tudo bem? Certo? No ponto 7, para a gente finalizar essa parte de gêneros discursivos, nós temos uma expressão poética informal que valoriza os efeitos visuais, ou seja, sua estrutura forma imagens. Né? Também muito simples e que vocês conseguiram identificar bem rapidamente, né? Que aqui nós temos um poema visual, né? Ou poema de imagens, que o corpo, né, a estrutura do poema, quando você olha sem nem ao menos ter lido o texto integral, você vai conseguir ver ou imaginar, né, o supor do que ele se trata, porque se na situação esse texto ele vier em formato de coração, né, vai usar as palavras ou alguns artifícios para se formar um coração ou alguma coisa referente a amor, a gente já sabe que aquele poema vai se tratar de um poema, né, que fala sobre fatos amorosos, e isso vai construir, né, pessoal, uma imagem, e esse texto é conhecido por poema visual ou poema de imagem. Agora, nessa parte da nossa revisão, pessoal, para avaliação, né, da semana que vem, se não me engano, a avaliação vai ser na quinta-feira. Desejo de antemão já boa sorte para todos, tá bem? Vamos falar um pouco agora sobre substantivos. Nós temos muitas informações sobre todos esses conteúdos, né, pessoal? Essas informações que eu estou passando são informações objetivas, são informações que são capazes de trazer, né, a memória bem rápido o que vocês já sabem. É só para revisar, é tudo muito superficial sobre cada conteúdo. Porque se a gente fosse revisar a fundo aqui, nós levaríamos, sei lá, acho que praticamente o dia todo, né, para falar sobre cada conteúdo. Ou mais, quiçá se não fosse o final de semana inteiro, ou até mais que isso. Então, nessa parte de substantivos, só para lembrar um pouco essa classe, né, de palavras, e ver como são as suas divisões e situar cada exemplo, o que será dado agora, para que vocês consigam lembrar um pouco mais sobre, né, essa classe que é dos substantivos. Aqui nós temos, em cada ponto desse, e nessa interrogativa, né, em cada frase essa daqui, a gente vai ter uma interrogativa sobre qual grupo ele faz parte. Então, na primeira nós temos: qual das alternativas abaixo representa um substantivo comum?
Aí tem os exemplos: Bola, Brasil, Araguaína, Paraná, Rede Globo. Quando foi posto para vocês de primeira vez, vocês nem pensaram muito, pessoal. Muito bem, vocês conseguiram responder que o substantivo comum aqui seria bola, né? Os demais seriam próprios, né? Até Rede Globo mesmo, que é uma palavra bastante conhecida, mas que é um nome próprio, né? Que dá origem a uma marca conhecida, e por se tratar de, de uma palavra que designa algo, né? No caso, uma empresa, ele vai ser considerado um substantivo, né, próprio. Logo em seguida, nós teremos qual das alternativas abaixo representa um substantivo próprio? Vassoura, caneta, Espanha, tijolo ou ilha, né? Então, dentre esses aqui, o substantivo, né, próprio, ele vai ser Espanha. A outra questão, ela pergunta qual das alternativas abaixo representa um substantivo concreto, né? Aí nós temos ideia, amor, raiva, saudade e cadeira. Dentre esses, pessoal, o objetivo concreto vai ser cadeira, né? É algo, é algo, né, que facilmente pode ser identificado, que remete logo a um objeto que você consegue pegar, que você consegue sentir, né, tatear, e esses outros exemplos que tem, né, saudade, raiva, amor, ideias, são substantivos que a gente não tem condições de tocá-los, né? Não da forma que nós conseguimos em cadeira. Logo depois, nós temos qual das alternativas abaixo representa um substantivo abstrato. Substantivo abstrato, né, pessoal? Que são aqueles substantivos que, como é que eu posso lembrar? Vocês conseguem lembrar, imagino, né? São substantivos que eles não têm um corpo, né? Um corpo físico que pode ser tocado, né? Então, das alternativas que nós temos aqui, mesa, amor, escola, gato, jornal. A opção que vai ser um objetivo abstrato vai ser amor, né, pessoal? Por conta de que todos os outros serão substantivos concretos. Agora a gente trata um pouquinho sobre primitivo e derivado, né? Primitivo é aquela palavra que dá origem, né? E derivado é uma palavra que vem de outra já pré-existente. De primitivo aqui nós temos as opções sapateiro, porteiro, pedreiro, ovo e livraria. Dentre essas alternativas, o primitivo será ovo, né? Todas as outras vêm de outras palavras que já existiam antes. Na parte de derivado, né, qual das alternativas abaixo representa o substantivo derivado? Nós temos faca, lápis, porteiro, arma e roupa. O derivado, nesse conjunto aqui, será porteiro, né, pessoal? Que vem do substantivo primitivo porta, né? O restante são todos primitivos e só porteiro será derivado. Substantivo simples, né? Aquele que se aproxima dessa síntese que é um substantivo primitivo, né, pessoal? Que o seu radical ele é composto apenas por uma parte, né? Uma parte que identifica esse substantivo. Então aqui nós temos as opções girassol, tijolo, porta, retrato, guarda-sol e para-brisa, né? O simples aqui é tijolo. Todos os restantes
vocês conseguem ver que se for fazer uma separação, né, nós teríamos nesse primeiro girassol, né, dois radicais na porta e retrato, em guarda e sol também, para-brisa, né? Esses outros são exemplos de substantivos compostos. Aí, dentre essas outras alternativas, né, qual das alternativas apresenta um substantivo composto? Lá embaixo nós teremos guarda-roupas, né, que é um exemplo de substantivo composto. Ele é composto por duas palavras, né, pessoal? Dois termozinhos. O restante são todos simples: sal, caixa, carro e dado. Na outra alternativa, nós temos qual das alternativas apresenta um substantivo coletivo. Né? Um substantivo coletivo é aquele substantivo que consegue dar uma ideia de conjunto, né, de várias coisas unidas por sua igualdade. Aqui nós temos boi, rebanho, queijo e teclado. A alternativa que indica o substantivo coletivo é rebanho, pessoal, né? Porque boi, queijo e teclado é uma coisa que está falando de uma unidade apenas, e o rebanho, né, é um conjunto de outras coisas. Um pouquinho mais sobre substantivo, pessoal. Nós aqui nessa questão, a ideia foi trazer de uma forma bem simples para vocês algumas derivações, né, do substantivo, seja de gênero, ou de número, né, ou de grau. Na alternativa A, nós temos o cabeleireiro e a cabeleireira. E na aula anterior eu perguntei para vocês de qual tipo de substantivo esses dois substantivos faziam parte, né? Como nós temos o cabeleireiro e a cabeleireira, né? Cada um tem a sua forma, cada um tem o seu tipo de artigo, né, para designar. Nós estamos tratando de um substantivo biforme, né? Que tem duas formas, tanto para cabeleireiro como para cabeleireira. Na alternativa B, né, na letra B, nós temos a criança. Que tipo de substantivo é esse, pessoal? Né? Ele fica sempre no feminino, ainda que se trate de um menino. Né? Por mais que seja menino ou menina, sempre vai ser a criança. Então, nessa letra B, nós temos um substantivo sobrecomum, que ele é sobrecomum por ser usado tanto para se tratar do gênero, né, masculino como do gênero feminino. Na alternativa C, temos o substantivo estudante, que ele vai ser designado apenas por O ou por A. Nessa alternativa C, é comum de dois gêneros, tá, pessoal? A resposta para de que tipo de substantivo nós temos aqui é comum de dois gêneros. Ele tanto vai servir para o feminino como para o masculino e vai ser designado apenas pelo o artigo O ou A, tá? Na D, nós teremos o crocodilo macho ou crocodilo fêmea. Essa alternativa D, ela é epiceno, pessoal. É um substantivo epiceno, que é designado apenas o gênero por esse substantivo que diz macho ou fêmea. Aí é que vai ter a indicação, né? De que espécie que é. Se é da espécie feminina ou da espécie masculina, né? O epiceno. Em ponte e pontes, nós temos um exemplo de número do substantivo, né? Ponte singular e pontes plural. E, por fim, na letra F, nós temos esses exemplos, né, em cada ponto. Bonito, criança, crianção e criancinha. Querida, queridona e queridinha. São graus, né? O grau comum, né, que é bonito, criança e querida. Aí tem um aumentativo, bonitão, crianção, queridona. E o diminutivo, bonitinho, criancinha e queridinha. Outra parte, pessoal, dessa nossa revisão
Agora, tratando um pouco sobre esses encontros consonantais. É necessário, né, porque é uma das coisas também que serão consideradas na avaliação de vocês e por isso é necessário a gente dar um retorno, né, dar uma revisada para essa parte de encontros consonantais. Agora eu vou passar para o próximo slide. Deixa eu só parar essa parte da apresentação e colocar o outro slide, que o outro slide ele já vai nos trazer outras partes também da nossa revisão. Já vai aparecer, pessoal, tá? Muda só um pouquinho, porque nesse novo slide eu trouxe as respostas para que a gente conseguisse, né, dar uma visibilidade maior, porque é um pequeno exercício só para a gente dar uma refrescada sobre encontros consonantais, tá? Na primeira, sobre encontros consonantais, nós temos, primeiro explicando essa atividadezinha, né, para vocês. Nós temos 3 grupos, né, 3 variantes de encontros consonantais. E dentro de cada grupo desse, lá embaixo, né, na parte inferior do slide, nós temos algumas palavras. São 9 palavras e dessas 9 palavras, 3 vão pertencer a um desses 3 grupos. E o que a gente vai fazer? Vai direcionar cada palavra para o seu grupo correto. No primeiro, nós temos grupos consonantais que surgem no início dos vocábulos e são inseparáveis na divisão silábica. Tá bem? São os grupos consonantais, pessoal, que eles não se separam, eles ficam na mesma sílaba, tá? No segundo, nós temos o grupo consonantal que resulta, né, do contato de 2 consoantes ficando em sílabas diferentes, né? Pertencem a sílabas diferentes e eles fazem esse contato. No terceiro, nós temos o grupo consonantais, né, o qual ocorre na mesma sílaba. Então, um vai ser no início, outro vai ter esse encontro na mesma sílaba e outro vai ser separado. No slide seguinte, nós temos as respostas, né? Grupo de 3 palavras para cada um do seu grupo, né? O 1, o 2 e o 3. O 1 é a alternativa que nós temos, né, desse encontro consonantal que vem no início e que permanece unido, pessoal. Fazendo a separação, né, silábica, aqui nós temos gnomo, né? Aí com essa separação, a sílaba, a primeira sílaba, né? A sílaba inicial ela ficou e nós temos esse encontro do G e o N. Nós temos, né, inicial, essa sílaba que não é separada, unida por P e N. E depois psicose, né? Sílaba inicial, psi. Aí do P e o S, né? Esse encontro consonantal é marcado por essa sílaba que vem no início e que não é separado esse encontro. No grupo 2, nós temos corte, admitir e advogado. É o grupo em que essas consoantes, né, esses encontros consonantais, eles acontecem em sílabas diferentes quando a gente tratar de separação silábica, né? O R separado do T, o M separado do D, né, em admitir, o V separado do D, né? Essas sílabas, né, elas serão compostas, né, por essa divisão de vogais, quer dizer, de consoantes. No grupo 3, nós temos blusa, crise e atleta. Encontros consonantais
eles acontecem e permanecem na mesma sílaba. Nós temos o B e o L, o C e o R, né? E o T e o L. Sílaba, a mesma sílaba, pessoal, e com esse encontro consonantais, né? Essas consoantes estão unidas nessas sílabas. Agora, pessoal, nós vamos fazer a apresentação aqui de essa outra parte da nossa revisão e desse conteúdo que também será cobrado na avaliação de vocês, né? Que é a interpretação de texto, conseguir depreender do texto questões que serão cobradas na alternativa, né? E aqui nós temos essa questão, que é até do exercício de vocês, e que pede que seja observada a tirinha para que logo mais seja respondido as alternativas. Então, a tirinha diz o seguinte, né? A tirinha de Maurício de Souza, que traz o Cascão e a mãe dele, né? O Cascão chega para entrar em casa e a mãe dele logo o alerta. Cuidado com os pés sujos, Cascão. Tive o maior trabalho para limpar o chão. Aí, como vocês conseguem ver, né? O Cascão, para que não seja sujado o chão, ele entra usando as mãos, né, pessoal? Ele obedece à mãe dele, e entra tomando cuidado para não sujar, né, já que seus pés estão sujos. Aí a alternativa diz o seguinte, né, a alternativa A, qual o tipo de linguagem presente nas tirinhas? Para que a gente identifique e para que explique, né? E é óbvio, pessoal, que é uma linguagem mista, né? Porque traz imagens e também traz texto, né? Uma coisa complementa a outra. Se não houvesse, a gente poderia até supor, né? Se não houvesse a imagem, a gente poderia supor alguma coisa, né? Mas não seria uma coisa concreta, seria só uma suposição. E também, do mesmo jeito, se não tivesse, né, esse diálogo, todo esse texto, né, esse pequeno texto, seria difícil, né, de conseguir entender. Então, é uma linguagem mista, e porque ela traz esse conjunto, né, essa união entre imagens e texto. Na alternativa B, na primeira tirinha, pergunta por que o Cascão entra em casa de cabeça para baixo, né? E a gente já tem a resposta de cara, né? A primeira coisa que a mãe dele fala é que ele tenha cuidado para não sujar, né? Porque os pés dele está sujo, e então ele entra de ponta cabeça, né? Cabeça para baixo, para que os pés dele não sujem a casa. E para conseguir identificar, né? Para trazer essa leitura também visual, é perguntado na alternativa C como a mãe dele fica. E ela fica um tanto curiosa, a expressão dela é de questionamento, né? Já que ela não consegue entender o que é que ele está fazendo. Certo, pessoal? Só uma pequena interpretação, né, de texto de questões verbais e não verbais. Outro texto para a gente refletir um pouco, né? Porque imagino que na avaliação de vocês nós teremos a presença, né, dessa interpretação de texto. Então é sempre bom reforçar, recordar e fazer essa interpretação, né? Vamos fazer a identificação de elementos que vêm no texto, nessa narrativa. O texto, ele diz o seguinte, o título do texto é Um Menino que Mentia. Um pastor costumava levar seu rebanho para fora da aldeia. Um dia resolveu pregar uma peça nos vizinhos. Um lobo, socorro, ele vai comer minhas ovelhas. Os vizinhos largaram o trabalho e saíram correndo para o campo para socorrer o menino, mas encontraram-no às gargalhadas. Não havia lobo nenhum. Ainda outra vez ele fez a mesma brincadeira e todos vieram ajudar. E ele caçou de todos. Mas um dia o lobo apareceu de fato e começou a atacar as ovelhas. Morrendo de medo, o menino saiu correndo. Um lobo, socorro!
Os vizinhos ouviram, mas acharam que era caçoada. Ninguém recorreu, ninguém socorreu, e o pastor perdeu todo o rebanho. Ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade, né? Esse textozinho aqui, pessoal, é para a gente fazer uma pequena interpretação, né? E conseguir entender o que acontece de fato, né? Nós temos todas essas informações sobre esse menino, o que ele costumava fazer e dessa forma o que aconteceu nele no final, né? É uma sequência de fatos. No primeiro momento traz informações sobre ele, depois sobre o que ele faz, sobre o ocorrido, sobre o que esse ocorrido gerou, né? E no final desfecho, né? A conclusão do que todas essas informações anteriores elas trouxeram. Aí na alternativa nós temos o seguinte, né? Na questão, de acordo com o texto acima, no final da história pode-se entender que A. As ovelhas fugiram do pastor. B. Os vizinhos assustaram o rebanho. C. O lobo comeu todo o rebanho. Ou D. O jovem pastor pediu socorro. Né? Trazendo, né, a gente vai fazer uma espécie de anulação de cada alternativa. Né? Nós sabemos que o lobo, de fato, né, nesse final do texto, ele atacou as ovelhas e que não foi os vizinhos que assustaram o rebanho, né? E sim o menino se assustou com a chegada do lobo e foi pedir ajuda. Então a gente já descarta a alternativa B. A alternativa A, ela diz que as ovelhas fugiram do pastor. Mas no caso, imagino que as ovelhas tenham tentado fugir do lobo, né? E também que o pastor, ele que fugiu e deixou as ovelhas. Então a A também pode ser descartada. Ficamos com a alternativa C e a alternativa D. A alternativa D, pessoal, ela traz um pouco de verdade, né? O pastor, ele realmente pediu socorro. Mas aqui a gente está procurando a alternativa que mais traga certeza para o texto, né? Que sintetize o que de fato aconteceu. Então, o D, ele traz meias verdades, né? Não vai ser uma informação concreta. Ela diz que o jovem pastor pediu socorro, que de fato ele pediu, mas o que reflete, né, o que traz mesmo a conclusão do texto é a C, pessoal. A alternativa correta será a C, né? Que por fim o lobo comeu todo o rebanho, né? Então, moral da história, né, que ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade. De tanto ele pregar peças, né, nos vizinhos e mentir sobre o que estava acontecendo, quando ele realmente precisou, ele não foi ajudado, os vizinhos não socorreram ele. Vamos mais uma vez falar um pouco sobre o gênero poema. Né? Foi mencionado antes, as questões de versos, ritmo, como é feita a composição, né, do poema, que vocês conseguiram ver no slide anterior e também nas aulas anteriores, né, pessoal? Que é um assunto que a gente já viu e reviu. Temos o texto, né, o aeroplano, que eu vou ler para vocês agora. Quando eu fiz 5 anos, meu pai deu-me de presente um aeroplano que ele próprio construíra com finas hastes de bambu e papel de seda, tão leve quanto uma libélula. O até desaparecer por detrás do muro do quintal e dos últimos reflexos de um poente de verão. Ninguém jamais o encontrou. Eu ia na cabine, eu e minha infância, que nunca mais voltou. Esse poema, pessoal, ele tem quantos versos? Indo diretamente para a alternativa A. Quantos versos ele traz aqui? Né? Como vocês podem ver e podem contar, são, deixa eu colocar o cursor aqui, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Como vocês conseguiram contar comigo, são 11 versos, né? Cada verso é representado por uma linha dentro do poema. E agora, na letra B, nós temos a pergunta de quantas frases tem, né? Neste poema. A gente vai ver que cada concluída com ponto final e que ela vai designar que a frase, né, ela teve um fim, que a ideia que queria ser passada, ela foi passada, né? E o ponto final, assim como tem a indicação na alternativa B, né, ele vai estar presente. E aqui nós conseguimos ver, né, ó, depois de seda, um ponto, depois de verão, um ponto, depois de encontrou outro ponto, depois de cabine, outro ponto, e por fim voltou outro ponto, né? Então são 5 pontos e 5 frases, né, pessoal? Na letra C nós temos ao mesmo número de versos e de frases, e pergunta por quê. Vocês acham que tem um número exato de frases e de versos? E o que a gente consegue fazer para identificar isso é contar, né, o número de versos, que a gente já contou e viu que são 11, e o número de frases, que são 5, né, que a gente já havia contado antes. Então é desigual, né, pessoal? O número de versos são maiores do que o número de frases. E pergunta por quê? Por quê? Porque em cada verso, né, nós temos uma linha apenas, e como são 11 versos, às vezes não, nessa situação aqui, nós vemos que algumas frases elas vão tomar 5 versos, né? Como na primeira parte aqui, né? Nessa primeira frase, nós temos uma frase e 5 versos. Então, é uma situação desigual, né? São mais versos do que frase. Mas, claro que pode acontecer de um texto ter essa igualdade de número de versos e de frases. Falando agora um pouco, pessoal, sobre determinantes do substantivo. Vocês lembram, né? O que são determinantes do substantivo, que vão trazer informações, né, mais sintetizadas sobre o substantivo e vai dar a posição ou como você consegue identificar aquele substantivo e dizer também sobre esse determinante que vem, né, ao lado desse substantivo. Então, isso é um determinante, né? Um determinante que pode ser tanto um adjetivo quanto artigo ou numeral, dentre outros também, mas que a gente vai focar nessa revisão apenas nesses 3, tá? E nós temos outra tirinha que diz o seguinte: Cecília gosta de livros fininhos. André gosta de livros usados. Lucas gosta de livros grossos. Timóteo, o tímido, gosta de livros grandes, né? Aí vamos para as alternativas. Vamos, pessoal. É muito bom essa questão de a gente trabalhar, né? Fazer a atividade, acompanhar com explicações, porque isso ajuda a fixar bem melhor o conteúdo. E sobre determinantes nós temos o seguinte, alternativa A. Na tirinha acima, vamos identificar, né, os adjetivos que caracterizam, né, que essa é a função do adjetivo, caracterizar o substantivo, né? E no caso o substantivo livro, o que é que vai caracterizar ele em cada tirinha, né? Na primeira tirinha nós temos fininhos, né? Esse é o adjetivo. Na segunda, usados. Na terceira, grossos. E na quarta, nós temos grandes, né? São esses 4 adjetivos, né? Todos referindo às
as palavras livro. Na segunda, pessoal, na alternativa B, nós temos Timóteo, é o único personagem descrito pelo produtor da tira. Que característica dele foi citada? Como ela se relaciona com sua preferência? São duas informações, né, pessoal, que nós conseguimos ver aqui na alternativa B. A primeira de que Timóteo, né, ele vai ter um adjetivo ligado a ele e que isso traz informação sobre Timóteo, né? Qual informação é? O tímido, né? Está caracterizando Timóteo, está dando esse adjetivo para ele, né? De que ele é um indivíduo tímido. E a outra tem essa relação, né? Que a gente faz, tanto une essas informações sobre substantivo, essa parte gramatical, né? Sobre essa classe de palavra, adjetivo e tudo mais, como também na interpretação de texto, né? A gente faz essa leitura de artifícios aqui que são usados como verbais e não verbais, né? Texto verbal e não verbal. E nessa última tirinha, né, na tirinha 4, que fala sobre Timóteo, nós temos ele com um livro enorme, que é a preferência dele, né, pessoal? Que é um livro grande. E isso a gente consegue ver e imaginar de que por ele se tratar como uma pessoa tímida, né, como é dito na tirinha, ele vai gostar de estar sempre escondido, sempre mais reservado, e esse livro, por seu tamanho, né, ele consegue fazer isso, consegue esconder o Timóteo, né, já que ele é tímido. Então é assim que se relaciona, né, essa imagem desse livro grande com Timóteo, que ele é tímido. Um pouco mais sobre essa parte, né, de gramática, que fala sobre adjetivo e locução adjetiva. Vocês lembram, né? A gente fala um pouco agora sobre alguns adjetivos e sobre como eles aparecem e interferem, né, no substantivo. E essa locução adjetiva, né, que nada mais é do que um adjetivo em outro formato, né? A locução adjetiva, ela vai ser compreendida, né, pela informação sobre o substantivo, e essa locução adjetiva vai ser composta por um advérbio, né? Que são advérbios, né, pessoal? Aqueles advérbios que relatam sobre lugar, né? Alguns tipos, né? Sobre lugar, sobre tempo, sobre modo. Esses são alguns adjetivos. Só para, quer dizer, são alguns advérbios, né? Que dizem respeito ao verbo. Então, só essa informaçãozinha extra, só para que vocês consigam, né, identificar o que é que tem, né, numa locução adjetiva. Vai ser o substantivo, né, junto de uma preposição e de um advérbio, que vai indicar alguma coisa, né, pessoal? Modo, tempo, né, alguns desses gêneros. É pedido para reescrever as frases a seguir no caderno, né, trocando as locuções por adjetivos. Na A, nós temos o carro, furou o pneu de trás. Na B, compramos a revista do mês. C, ele tem doença do coração. D, as festas de junho são as mais alegres do ano. E E, as aulas da noite são animadas. Então, a letra A, pessoal. Letra A, né? Como fala de trás, tem essa locução adjetiva e a gente vai reescrever colocando o adjetivo, ela vai ficar como o pneu traseiro. O carro furou o pneu traseiro. Eu vou só ligar o cabo do notebook, porque ele já está querendo descarregar, pessoal. Aí deixa eu só. Pronto. Na B nós temos, compramos a revista do mês. Então, compramos a revista mensal. Né? Trocando essa locução adjetiva por adjetivo, vai ficar mensal. Letra C. Ele tem doença do coração, né? Então ele tem doença cardíaca.
tirando a locução adjetiva, né, essa preposição mais esse substantivo, nós teremos cardíaca. AD, as festas de junho, né, as festas juninas, né, que é um adjetivo desse mês de junho, são as mais alegres do ano. E por fim, no E, nós temos as aulas da noite são animadas. Aqui, trocando a locução adjetiva por adjetivo, as aulas noturnas são mais animadas. Para finalizar essa parte do slide, pessoal, nós vamos identificar alguns elementos do texto, né? E fazendo essa indicação, nós vamos ter questões como artigo, numeral, né? Nós vamos retirar algumas informações desse texto. No caso, outra tirinha, né? Agora com Garfield e o seu amigo John. A tirinha começa falando o seguinte: eu poderia dizer umas duas coisas que tem de errado com você. O John dizendo para o Garfield. Ou três, ele continua, né? Ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, ou oito, ou nove, ou dez. Ou, quando ele vai continuar, o Garfield interrompe ele, né? E diz, exaltado, apenas continue, ok? Só para acelerar um pouco, pessoal, nós temos aqui, alternativa A. Qual a classe gramatical das palavras em destaque na expressão umas duas coisas, né? Nós vamos ter duas classes gramaticais, né? Essas duas palavras, umas e duas. Umas será, né? Um artigo e duas um numeral. Na letra B, nessa expressão, a palavra umas torna o sentido da palavra duas mais preciso ou mais vago. Por quê? Umas, como é um artigo e esse artigo é indefinido, claro que vai ser mais vago, né? Porque, como é indefinido, é uma coisa que fica mais distante de se conseguir compreender ou enquadrar como uma certeza, né? Então, fica bem mais vago. Na C, nós temos que tipo de numeral John empregou, né? Que função os numerais têm nesse contexto. Esse numeral aqui, que John vem empregando, pessoal, é o numeral cardial, nessa é do grupo dos cardeais, perdão, o grupo dos cardinais, né? É o cardinal do grupo cardinais, né? E ele vai fazer esse trabalho de sequência, né? Uma sequência que vai ser compreendida aí por quatro, né? E assim por diante. Essa numeração, né? Quando diz respeito a uma sequência, vão ser cardinais. Na letra D, né? Porque os numerais vão aumentando na fala de John, né? Porque é uma crescente, ele fala que vai, né, dizer o que é que tem de errado com Garfield, e ele usa esses numerais cardinais em forma crescente para conseguir aumentar ainda mais essas informações que ele diz que tem sobre o que há de errado com Garfield. Na E, identifica as sílabas tônicas das palavras retiradas da tirinha. Aí, pessoal, para falar sobre sílaba tônica, a gente tem que retornar um pouquinho sobre. Eu usei essa quer dizer, eu vou usar só para pegar o gancho e a gente apresentar outra parte da aula, né, dessa aula de revisão, e ir para outra parte. A gente conclui esse slide aqui, né, falando sobre essas sílabas tônicas, e eu vou levar vocês para verem agora para esse sentido de divisão silábica, de tonicidade, né, das palavras. Para isso, eu vou começar a apresentar outra parte, tá? Só para avisar que a gente já está para finalizar esse encontro de hoje, né, desse sábado letivo, e que a gente vai finalizar
nesse conteúdo de divisão silábica, né, dessa classe de palavras, como elas são divididas. Pronto, então começou a aparecer para vocês já aí, para fazer, né, uma retomada, para fazer uma verificação do que já foi apresentado e também que você já tem conhecimentos e associar isso ao que está sendo visto, né, pessoal? Nós temos o grupo, né? Esses três grupos aqui de início, né? Que aparece para vocês. Na segunda página temos mais um. Não sei se dá para ver o cursor, né? Essa primeira parte 3, nessa temos outro, né? Esses quatro grupos aqui que indicam, né? As monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, né? Monossílaba possui apenas uma sílaba, e nós temos os exemplos aqui: mãe, flor, meu, sal, trem. Dissílabas, que possuem duas sílabas, né? Exemplos: café, filho, casa, leão, porta. Trissílabas, e já parto para o lado direito aqui, com três sílabas, né? Amanhã, príncipe, né? Como exemplo, mochila, verdade. E polissílabas quando teremos quatro sílabas ou mais. Por exemplo, aqui a gente tem televisão, borboleta, esperança, matemática, inteligência, né? Algumas palavras com quatro sílabas ou mais, né? No texto eu digo para vocês que a separação silábica ela é feita principalmente por soletração. Existe, né, de fato, algumas regras que devem ser consideradas tanto para a separação silábica quanto para acentuação, né? Para essa parte de sílaba tônica. Então, vamos só ver um pouco, né? Primeiro aqui nós temos que não se separam permanecendo na mesma sílaba. Isso serão ditongos, pessoal. O ditongo é quando há uma junção de dois sons vocálicos, ou seja, de duas vogais, na mesma sílaba. Não há separação. Então, isso vai ser o ditongo e vai aparecer na mesma sílaba, certo? Tipo saudade. Saudade nós temos, né? Essas sílabas aqui, né? Essa divisão de saudade, tá bem? Então, o A e o U, elas se encontram na mesma sílaba. Por isso, né, nós temos aí um ditongo e ele não é separado, como vocês podem ver. Aí, pessoal, sobre ditongo, a gente lembra que ele pode ser oral ou nasal, né? Dependendo da pronúncia, né? Aí aqui, o ditongo oral, ele vai permanecer na mesma sílaba, como eu falei, né? Anterior. E essas duas vogais, quando a gente for pronunciar, vai ter, né, esse som emitido apenas pela boca. Na parte nasal, o ditongo ele vai ter, né, essas vogais juntas e a gente vai falar de uma forma mais fechada, não tão aberta como o oral, né, que a gente abre mais a boca para falar. Aqui a gente vai ter, né, uma pronúncia anasalada e, por consequência, mais fechada a boca, né? Tipo mãe, pão, a boca fica muito mais fechada do que no caso quando é um ditongo oral. Temos também os ditongos crescentes e decrescentes, pessoal, né? Crescente, quando vier, né, nesse encontro onde nós temos a vogal, quer dizer, a semivogal para a vogal, e decrescente quando for o inverso, né? Quando for da vogal para semivogal. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Tanto de como separar a sílaba, como de ditongo, né? Decrescente, crescente. Vocês conseguem ver, né? Vaidade, mágoa, leite, pinguim, céu.
né? São tipos de ditongos, crescentes e decrescentes, né? Aqui nós temos também tritongos, essa parte de tritongos aqui. O tritongo é formado por uma semivogal, vogal e outra semivogal, tá ok? Eles também podem ser orais ou nasais. Vocês veem aqui, ó, aqui são exemplos de tritongos, né? Tem Uruguai, enxaguei, enxagou, averigou, né? E eles também, né, podem ser emitidos de forma oral e nasal. E aqui os dígrafos, pessoal, né, que é uma sequência, né, de duas letras que elas conseguem formar um único som. Quando a gente tem, né, exemplos como esse aqui da página do lado direito, agasalho, palhaço, espelho, né, tem a união, né, desse LH, ou como na seguinte nós temos enxada, chuva, a união do C e do H, esses são dígrafos, né? Duas letras que se unem têm o mesmo som. Outros exemplos aqui também. Aqui fala também, pessoal, desses encontros consonantais puros, né? Que é quando na separação de sílabas, né, as consoantes se mantêm inseparáveis. E esses vão ser puros, né? Quando a gente for fazer a separação, eles continuam na mesma sílaba. Eu falei até um pouco, né, naquela pequena atividade sobre esse grupo, né, de encontros consonantais, que é o grupo onde é dividido e o encontro consonantal permanece, né, na mesma sílaba. E aqui tem alguns exemplos, né, glicose, atleta, planeta. Aqui fala um pouquinho mais também sobre os encontros, né, consonantais que dizem respeito ao grupo daqueles que vêm no início. Já falei também, né? Temos o hiato, né, que é quando acontece as vogais ficarem em sílabas diferentes, né? Como no exemplo aqui, cobaia, doação. Deixa eu mostrar a doação para vocês aqui. Ó. Doação vai ficar da seguinte forma. Então, esses são exemplos de hiatos, né? Que vai ser essas divisões, né? Quando a gente for fazer a separação de duas vogais, né? Em sílabas diferentes. Mais um pouco, pessoal, aqui, ó, sobre encontros consonantais, né, disjuntos, ou seja, não vão permanecer na mesma sílaba quando a gente for fazer uma divisão, tanto escrevendo uma atividade, né, quando pedir a separação, né, de sílabas, esses encontros consonantais que acontecem na palavra, quando a gente for dividir, eles vão ficar em sílabas diferentes. RR, SS, SC, todos esses exemplos aqui. Temos também, pessoal, se tratando de divisão silábica, né? Quando acontecem de termos na palavra uma sequência de letras iguais, né? Que são, nesse caso aqui, como um exemplo, vogais iguais, né? Caatinga, coordenação. Quando a gente for fazer a separação, cada uma vai ter a sua sílaba, né? Elas vão ficar em sílabas diferentes. E para finalizar, nós temos essa pequena lembrança aqui que eu trouxe para vocês sobre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, né? Que se trata das divisões dessas palavras, né? A respeito da sílaba que tem o som mais grave, que o som dessa sílaba ele vai ser notado como diferente das demais, né? Então, de acordo com a posição da sílaba, ela vai
indicar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Se for oxítona, né, nós temos a sílaba, como eu posso dizer, é, a sílaba, a sílaba aqui ela vai ser a última, né, no caso da oxítona, quando a última sílaba for a tônica. Paroxítona vai ser a penúltima, né, pessoal? Lembrando, né, antes de qualquer coisa, que essas sílabas, né, tônicas, elas podem tanto ser marcadas, né, graficamente, ter o acento gráfico, como também podem não possuir, né, esse acento. No caso, as proparoxítonas, né, que são a antepenúltima, todas elas vão ser marcadas pelo acento gráfico, tá? Todas elas vão indicar, né? Então, é o grupo de palavras, né, levando para esse grupo de acentuação gráfica, de sílaba tônica, que é mais simplesmente identificada. Então, o que a gente consegue ver é que é o grupo que a gente vai identificar com mais facilidade. Já as oxítonas e paroxítonas, a gente tem uma série de regras a seguir, que já foi comentado antes. Eu não vou comentar mais tanto sobre esses assuntos, porque já foi comentado antes e a gente já retomou em outras ocasiões como são feitas essas identificações sobre oxítonas e paroxítonas, porque senão o vídeo e a aula vai ficar muito extenso, né? E só lembrando que a maioria das palavras elas são paroxítonas, né? Pertencem a esse grupo, né? Onde a penúltima sílaba ela vai ser a mais grave, né? A tonicidade dela vai ser maior e quase nem sempre ela vai ser acentuada. Só essa informaçãozinha extra, tá, pessoal? O conteúdo de revisão que nós temos para hoje foi esse. Eu agradeço, espero que ajude bastante. Tem outros conteúdos que também irão cair, mas vocês já têm acesso a respeito de quais são esses outros conteúdos que a gente traz nessa aula de hoje. São esses que eu já mostrei para vocês. E eu desejo boa sorte na avaliação, que todos tenham muito êxito. Espero ter contribuído de alguma forma para o estudo de vocês e para dar um reforço ainda mais no aprendizado, para que vocês tenham um desenvolvimento na avaliação e em todos os sentidos, tá, pessoal? Obrigado e um ótimo final de semana.